Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Um caloroso shalom a todo o remanescente do Zialdin, o povo da casa de Efraim que está espalhado pelas nações. Shalom! É uma alegria imensa estar aqui para mais esse mergulho profundo nas Escrituras. Hoje nós temos uma missão muito especial. Nós vamos desvendar o capítulo 7 de Ivrim, o livro de Hebreus, usando a Bíblia hebraica como a nossa fonte. Exatamente. E o foco hoje, sabe, é uma figura bem misteriosa do passado. O encontro ali com o patriarca Avraham, que mudou literalmente tudo. Mudou para sempre a forma como a humanidade se aproxima de Yahweh, o nosso altíssimo Criador amado. E a pergunta que fica martelando é: Pode falar. como é que um encontro super rápido, lá no livro de Gênesis, consegue definir o papel de Yahushua, o nosso Salvador, que deu a vida dele no madeiro? Olha, essa é a pergunta central. E antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que isso não é só história antiga, tá? Com certeza não. É a base da nossa imuná, da nossa fé e firmeza diária. E por lidarmos com algo tão sagrado, a gente mantém aqui o mais absoluto respeito e reverência ao pronunciar o nome de Yahweh, o Altíssimo, e de seu filho Yahushua. Perfeito. Essa reverência é tudo. Então vamos direto para o texto. Os primeiros 3 versículos trazem uma cena incrível. Abraham está voltando de uma batalha pesada. Sim, a matança dos reis. Isso. E do nada ele encontra Malquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. E os títulos dele chamam muita atenção, né? Chamam, sim. E trocando em miúdos, para quem está nos ouvindo e talvez não tenha tanto costume com o hebraico, Malquisedeque significa rei da justiça. Rei da justiça. Legal. E rei de Salém significa rei da paz por causa da palavra shalom. Só que aí o texto joga uma informação que dá um nó na cabeça de qualquer um. Diz que ele não tem pai, não tem mãe, nem começo de dias nas genealogias. Pois é, essa parte sempre gera confusão. Peraí, isso significa que ele era um anjo? Um ser celestial que desceu ali no deserto e materializou um corpo? Não, de jeito nenhum. A Bíblia hebraica traz uma explicação perfeita no rodapé sobre isso. Quando o texto diz que ele não tem genealogia, não é que ele surgiu do nada no planeta Terra. Então o que é? É que os pais dele simplesmente não estão registrados nas genealogias dos levitas. Sabe por quê? Porque a tribo de Levi nem existia ainda. Exatamente. É uma questão puramente burocrática, de registro. O texto hebraico, inclusive apoiado pelo rolo de Jasher, mostra que Malquisedeque era, na verdade, Shem, o filho de Noé. Uau! Shem, o filho de Noé, o sobrevivente do dilúvio. Ele mesmo. E isso é importantíssimo porque mostra que a ordem de sacerdócio do Shem é muito anterior à de Levi. É eterna. Então, Yahushua não serviu sobre aquela ordem comum dos homens, dos levitas? Não. Yahushua preencheu e eternizou essa mesmíssima ordem superior que o Shem representava. Isso faz muito sentido. Mas, se o Shem operava nessa ordem tão antiga, como isso afeta as regras que vieram depois com Moshe? Afeta completamente. A gente vê isso nos versículos 4 a 10. Tem aquele detalhe do Maser, o dízimo. Avraham, que era o grande patriarca, entrega a Malquisedeque a 10ª parte do melhor que ele tinha. E o texto frisa que o menor é sempre abençoado pelo maior. Olha só, eu gosto de pensar nisso como uma analogia de empresa, sabe? É tipo assim, é como se o fundador da filial estivesse prestando reverência ao dono da matriz original. Nossa, perfeita essa analogia. Porque Levi, que seria a filial, ainda estava dentro de Abraão, geneticamente falando, quando esse dízimo foi pago. É isso mesmo. A tribo inteira de Levi, de certa forma, se curvou diante da autoridade de Shem através de Abraão. Mas tem um versículo, versículo 8, que diz que Malquisedeque vive continuamente. O Shem nunca morreu fisicamente. Ele está vivo até hoje, andando por aí. Não. Ele não é fisicamente mortal. Ele morreu fisicamente como qualquer outro ser humano daquela época. Entendi. Então como ele vive continuamente? A nota da fonte explica isso de um jeito muito simples. Ele vive continuamente em espírito, assim como todos os justos e redimidos que são citados lá no capítulo 11 de Ivrim.
aos heróis da Emuná. Exato. E o detalhe mais profundo é que isso aponta diretamente para o próprio Yahusha, porque é quem estabeleceria essa ordem eterna de uma forma literal mesmo. Bom, isso nos leva para os versículos 11 a 19. E aqui eu preciso fazer a pergunta difícil. Pode mandar. Se a ordem de Levi, sabe, aqueles sacerdotes do templo que o povo de Israel conhecia tão bem, se aquilo estava funcionando e ensinando a Torá, Sim, por que a gente precisaria de uma ordem nova? Para que mudar? porque o sistema antigo era muito frágil. Ele lidava com regras puramente carnais e com fraquezas humanas. Tinha uma limitação ali, né? Tinha. A lei não aperfeiçoou nada. Ela era só uma sombra. Ela apenas apontava para algo melhor que ainda ia chegar. E aqui entra um ponto-chave que a gente precisa explicar com muito cuidado para quem nos acompanha. Moshe, Moisés, não falou nada sobre sacerdotes vindo da tribo de Yahudá, a tribo de Judá. Nenhuma palavra. Mas é exatamente da tribo de Yahudá que Yahusha, o nosso Mashiach, descende. Então, peraí, se a Torá determinava que os sacerdotes tinham que ser levitas, a chegada de Yahusha não está meio que quebrando as regras do Criador? Olha, eu sempre acho ótimo quando fazem essa pergunta. O texto responde isso de forma brilhante no versículo 16. O que ele diz? Não é uma quebra das regras, é uma elevação. Yahusha não foi designado por um mandamento de linhagem carnal. Sim. Ele foi designado pelo poder de uma vida infinita. Isso exigiu um ajustamento na Torá. Ajustamento, não destruição. Isso. Não destruiu nada, apenas introduziu uma esperança muito superior, uma tikvá, que é a palavra em hebraico. E é por essa esperança que nós nos aproximamos do Altíssimo Yahweh. Entendi. Então, sabendo que Yahusha opera sob essa nova regra de vida infinita, como isso afeta quem escuta a gente agora, no dia a dia? Afeta em tudo, porque traz certeza. A certeza de que esse sistema é permanente, né? E os versículos 20 a 22 falam de um juramento. O juramento irrevogável. Isso. Yahweh fez um juramento que diz: Tu és Cohen in the Olam Vaed, sacerdote para todo sempre. É algo muito forte. Ao contrário dos levitas, que viravam sacerdotes por sucessão de família, aqui a gente tem a própria palavra divina garantindo Yahusha como mediador de uma aliança infinitamente melhor. E tem aquele contraste da mortalidade, sabe? Que eu acho fascinante nos versículos 23 a 25. Sim, é o coração do capítulo. Os sacerdotes antigos morriam. Eles adoeciam, ficavam velhos, morriam e precisavam ser substituídos o tempo todo. Uma linha de montagem que não parava nunca. Exato, mas Yahusha é imortal. Ele está sempre vivo para interceder por nós. E aqui a gente precisa lembrar daquele detalhe essencial que o rodapé traz. Ah, qual deles? Sobre a imortalidade. No momento atual, somente o Mashiach possui essa imortalidade plena e glorificada. Ah, sim, é verdade. E o remanescente? Quem tem a Emuná só vai alcançar essa imortalidade física mesmo na volta dele. Mas o nosso intercessor já é imortal agora. E isso garante que ele não precisa ser substituído. Uau! Isso nos leva para os versículos finais, do 26 ao 28. Eles descrevem o perfeito Kohen Gadol, o nosso sumo sacerdote. Santo, inocente, imaculado, kadosh, totalmente separado. Ele não precisava oferecer sacrifícios pelos próprios pecados antes de oferecer pelo povo, como os levitas faziam. E aí entra o evento central, o sacrifício definitivo no madeiro. Exatamente no madeiro. Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. E para as pessoas trabalhadoras que nos ouvem hoje, a aplicação prática disso é maravilhosa. Como a gente traduz isso para a vida prática? Trocando em miúdos, significa que a gente não precisa mais de intermediários humanos, falhos, que precisam pedir perdão pelos próprios pecados antes de orar pela gente. Aquela dependência acabou. Acabou. Por causa da imuná que a gente recebeu dos nossos antepassados, nós temos acesso direto ao Criador. Acesso direto a Yahweh. Isso liberta de um jeito incrível. Liberta a consciência. Bom, só fazendo um breve apanhado do que a gente mergulhou hoje. Nós vimos como a tribo de Levi, aquela matriz inteira do sacerdócio humano, se curvou a uma ordem muito mais antiga,
a de Shem. Sim, a filial se curvando à matriz original. E como as genealogias e os registros terrenos deram lugar ao poder de uma vida indestrutível. Yausha assumiu essa posição eterna de intercessor por todos nós, oferecendo o seu próprio sacrifício no madeiro. É um sistema perfeito agora. E para fechar o nosso mergulho, que pensamento você deixaria para a pessoa que está processando toda essa informação agora? Olha, eu deixaria uma reflexão que é bem profunda para estudo próprio mesmo. Se o próprio Yausha, que é puro Kadosh, elevado acima dos céus, serve continuamente a nosso favor, sabe? Uhum. Como a gente está respondendo a essa intercessão na nossa rotina diária? Será que a gente ainda tenta carregar nossos próprios fardos sozinhos, como se vivêssemos lá debaixo daquele sistema antigo e falho? Nossa, é uma ótima pergunta. Pois é, a gente precisa descansar na aliança perfeita e não ficar tentando compensar falhas por nós mesmos, como os levitas faziam. Maravilhoso. Descansar na obra dele. Chegamos ao fim deste estudo profundo do capítulo 7 de Ivrim, e a gente se despede com a mesma reverência e alegria de sempre. Exatamente como o emissário Shaul faria. Que a imensa graça do Messias, Yausha, e o amor insondável do Altíssimo Yao permaneçam com o espírito de todo o remanescente. Shalom. Shalom.